Eu fiquei convencido, para dizer bem a verdade, depois dessa experiência com a divulgação do Mapa Mundi, não é que, na verdade, hoje o que move o debate são as redes sociais, não é? A mídia sai atrasada, correndo atrás, porque as informações foram dadas com antecedências e não as estimulou do ponto de vista de promoção de um debate como esse que está em curso, ou seja, que é válido ou não o Brasil ser centro do mundo, não é? Nós tivemos uma demanda imensa, governos de estado comprando 50 mil mapas para colocar nas escolas, não é? Blogs e sites de temas sobre geografias com 18 milhões de seguidores, trazendo o debate para que a juventude torne interesse pelo Brasil. Então, questões assim que nos estimulam a seguir em frente. Olá, bem-vindos a mais uma entrevista à Carta Capital. Hoje eu recebo aqui o economista Márcio Postman, presidente do IBGE. O Postman, que nesses últimos dias andou aí, foi lançado ao centro de uma polêmica por conta do Mapa Mundi, que o IBGE acaba de lançar, que tem o Brasil no centro do Mapa Mundi. Isso aí criou alguns ruídos, algumas críticas, mas não é de hoje que o Postman está acostumado com esse tipo de crítica. Ele, que assumiu o IBGE, por exemplo, foi acusado de ser muito ideológico e talvez de querer impor uma certa visão de mundo no IBGE, como teria feito no IPE, coisa que ele já respondeu, mas que normalmente uma certa ala principalmente do pensamento liberal, gosta muito de associá-lo. Obviamente, antes de tudo, eu queria cumprimentar o Postman. Postman, bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite para essa entrevista. Bom, eu que agradeço a oportunidade, tenho todo o trabalho que vocês realizam como uma referência do jornalismo decente. Então, satisfação estarmos nesse diálogo. Eu é que agradeço. Bem, começa por aí, Postman. Primeiro, começa assim, por que esse mapa mundi ter no Brasil no centro? Bem, nós estamos à frente do IBGE nesses últimos 8 meses e temos procurado abrir espaço para um diálogo fecundo, transparente, democrático, participativo junto aos servidores. Isso nos permitiu, inclusive, estabelecer um horizonte de longo prazo de reposicionamento da instituição, interna e externamente. A geografia, a geociência, a cartografia vem ganhando um espaço importante dentro do IBGE e o lançamento do Atlas, o nono Atlas que o IBGE realiza, referente ao ano 2023, ele contemplou, entre uma multiplicidade de mapas, um mapa que colocaria o Brasil no centro do mapa mundi, algo que não é inédito na instituição. Em 2006 já havia sido apresentado pela instituição mapa equivalente com o IBGE no centro, o que é plenamente possível e não está contra nenhuma métrica geográfica. Outros países já realizaram, realizam, se apresentam assim. E nós entendemos que era importante, justamente neste ano 2024, em que o Brasil lidera o G20, apresentar nessa perspectiva em que o Brasil lidera o grupo dos países mais ricos do mundo, esta representação do Mapa Mundi, destacando justamente o conjunto dos países que compõem o G20. Então, basicamente, é esta expressão. Nós fizemos a apresentação para a imprensa tradicional, vamos dizer assim, na Casa do G20, que é uma parceria que o IBGE contempla junto ao governo do estado do Rio de Janeiro. Foi feita essa apresentação, foi feita a apresentação do mapa, todo o Atlas, etc., e não gerou nenhuma divulgação pela mídia de maneira geral, mais, de forma mais abrangente, passou praticamente como algo pouco interessante. No entanto, a divulgação que ocorreu através das redes sociais ganhou uma grande evidência, debate, destaque, trazendo a geografia, geógrafos, etc., para essa discussão, né? Sim, como é que o senhor recebe essas reações e essas críticas? O que o senhor acha Bom, que o isso é papel resultado do do quê? IBGE é produzir conhecimento, é produzir informações, dados, não é? Mas o IBGE ele não interpreta as informações. As interpretações são feitas pela sociedade, pelo governo, iniciativa privada. Então isso é plenamente natural e aceitável num país democrático, né? Que as pessoas têm hoje as redes sociais para se manifestarem. De um lado, pode estar até demonstrando a ignorância de alguns, né? Outros que colocam, na verdade, a sua perspectiva, mas isso faz parte do debate. Penso que é enriquecedor para o país poder ter uma instituição como o IBGE, não é, que é a liderança na cartografia, de oferecer possibilidades como essa. Nós tivemos o acesso ao nosso Atlas, por exemplo, ao mapa, né, que ganhou
grandes repercussões em termos, inclusive, de aquisições, um apoio, inclusive, do Correio para redução de preço para quem quiser interessado. Então, me parece que nós estamos cumprindo a nossa missão, que é retratar a realidade do Brasil, não é? Agora cabe aos brasileiros interpretar melhor o que entenderem desta produção do IBGE aqui, que é um destaque na produção, a maior instituição de produção de conhecimento esse ano, segundo o nosso plano de trabalho, né? Nós teremos 314 pesquisas sendo divulgadas, né? Então, nós também estamos preocupados não apenas na produção de qualidade das informações, mas encontrar as melhores formas de disseminar essas informações, que elas possam ajudar o país a compreender a sua realidade e, ao mesmo tempo, subsidiar políticas públicas que enfrentem e alterem, muitas vezes, a realidade que nós possamos entender como não adequada para um país como o Brasil. Bem, o senhor assumiu, como já disse aqui nessa entrevista, 8 meses do IBGE. A gente teve aquele episódio no governo passado, não só do adiamento, do censo, mas da redução do investimento e da pesquisa no censo. Eu queria saber que impacto que teve essas decisões tomadas no governo Bolsonaro para a produção de dados e de informações do IBGE e como o senhor recebeu essa instituição. Nós estamos preocupados com o futuro da instituição, não é? O presente do futuro, embora nós não possamos esquecer, não é, a instituição que nós recebemos, né? Porque ela sofreu muito, inegavelmente, pelas imposições que foram tomadas praticamente desde da segunda metade da década passada, né? A começar pelo fato que o IBGE deveria ter realizado a contagem da população em 2015. Isso não ocorreu, né? Também por escassez de recursos orçamentários. Isso comprometeu, digamos, as projeções que o IBGE faz da população a cada ano, gerando um diferencial entre a projeção que o IBGE fazia para a população e a realidade que o próprio censo demográfico definiu em 2022, não é? Então, a ausência de recursos para pesquisas como a contagem, mas também o atraso na realização do censo agropecuário, não é? A dificuldade de recursos para atualização é, da, da, do sistema computacional da instituição, etc. Isso tudo foi, na verdade, comprometendo a capacidade do IBGE produzir conhecimento de uma forma mais precisa e adequada. Mas isso está, de certa forma, ficando para trás, porque desde o ano passado nós tivemos melhores condições orçamentárias, houve reajuste em 9% da remuneração dos nossos trabalhadores, estamos diante do maior concurso que a instituição vai realizar neste ano 2024, são 895 vagas disponíveis, o que representa 13,5% do total de vagas no concurso nacional unificado. No entanto, o IBGE recebeu quase 1 milhão de inscritos para disputar essas vagas. Não apenas é o maior concurso, como também é a maior quantidade de disputas pelas vagas, né? E, ao mesmo tempo, é um dos menores custos que o IBGE está tendo para realizar também o concurso. Então, estamos, nesse sentido, melhorando as condições pelas quais o IBGE opera. Ao mesmo tempo, nós estamos fazendo um esforço concentrado para melhorar as condições de trabalho, a infraestrutura, a atualização computacional. E, nesse sentido, nós estamos preparando a instituição para a segunda metade desta década, né? Nós queremos trazer com maior qualidade, precisão, instrumentos de pesquisas, de coletas, novas metodologias. Que tipo, Fausto? O que é preciso avançar na metodologia das pesquisas do IBGE em relação ao que era o passado? Hoje nós temos um governo com informações empossadas, né? Informações que não são integradas, pois não tem a mesma metodologia, não tem a mesma fonte, não estão integradas, não são pareadas, ou seja, e tem um custo elevado para que o país, que o governo federal possa gerir esse conjunto grande de dados administrativos, dados estatísticos. Então, nós estamos trabalhando na perspectiva de uma mudança na legislação de estatística, geociência e dados no país que permita criar um sistema nacional de integração dessas informações e que o IBGE poderia vir, então, ser o grande coordenador, como fora entre 1936 e 1964, o que daria agilidade, a possibilidade da sociedade, do próprio governo, ter informações na totalidade
do que ele deseja, né? Poderia combinar dado fiscal com remuneração, com localidade de moradia, com nível educacional, com situação de saúde, enfim, com as condições do bioma. Essa integração é algo que nós estamos trabalhando internamente no IBGE. Faremos agora, dia 28 e 29 de maio, o segundo encontro dos servidores para tratar do que nós chamamos SINGED, o Sistema Nacional, não é, de Geociência, Estatísticas e Dados. No final de julho faremos a grande conferência dos produtores e usuários de dados, tentando, na verdade, constituir essa proposta de mudança no sistema de estatísticas no Brasil, para que no segundo semestre o parlamento possa se debruçar e decidir a respeito disso, seria uma economia de recursos orçamentários, entendemos nós, daria agilidade pela integração, homogeneização e pareamento do conjunto de informações para que o Brasil pudesse ter mais e melhores informações, né? Para que nós não dependêssemos, por exemplo, das corporações transnacionais, as chamadas Big Datas, que dominam as informações e para o qual o Brasil tem perdido cada vez mais a soberania dos dados. Esse é um ponto importante. Só acha que, quer dizer, inclusive, vai ter essa Conferência Nacional de Agentes, Produtores e Usuários de Dados. O quanto você acha que essa envio de informações, isso acontece nas universidades, acontece no Sistema Único de Saúde, acontece em outras áreas, esse envio de informações para fora do Brasil, em alguns casos a gente não tem aqui internamente nem um backup, nem nada. O quanto isso acha que isso influencia na soberania e na própria defesa da democracia brasileira? Essa é uma questão que para nós é chave, porque o Brasil, os brasileiros produzem esses dados, que são dados brutos, que são apropriados por essas grandes corporações e que se revertem num plano de negócio de alta lucratividade. Então, esse é um subdesenvolvimento de novo tipo, né, Mas que vem a partir dos dados. o que seria possível fazer? O que o Brasil poderia, em relação a essa fuga de informação, o que o Brasil poderia fazer? Ora, esse é um debate que precisa ser tomado, e inclusive há discussões a esse respeito em projetos de lei no Congresso, não é? Que não passa necessariamente apenas por essas grandes corporações depositar essas informações no Brasil, não é? Até porque não é um problema dessas corporações pertencerem aos Estados Unidos, poderiam pertencer a qualquer país, mas especialmente no caso dos Estados Unidos, tem a chamada Lei Patriota, não é? Que estabelece que essas grandes corporações devem repassar as informações quando demandadas pelo Departamento de Estado. Então, é gravíssimo, não é? Porque senão a gente não entende por que a presidenta Dilma foi hackeada, por exemplo, no seu correio eletrônico, não é? Porque dados da Petrobras, não é, estratégico, foram surrupiados, enfim, todos os controles que passaram, inclusive pela Lava Jato, etc. Essa inter-relação com o exterior não é, compromete a soberania. Bom, o que fazer? Há várias possibilidades, dependendo da capacidade política, do interesse e da vontade, na verdade, de enfrentar essa questão, não é? Quer dizer, alguns países, por exemplo, têm o seu próprio GPS. Por que o Brasil precisa utilizar o GPS dos Estados Unidos? Não é? Por que o Brasil deixou entrar uma empresa que tirou fotografia de todo o nosso território nacional? Fotografia de casas, de localizações. Por que tem que ser uma empresa estrangeira? Por que não poderia ser empresa nacional, privada, estatal? Enfim, nem entro no mérito dessa questão. Penso que a era digital colocou novas questões pelas quais o parlamento brasileiro, o governo, o poder judiciário estão a enfrentar, não é, uma realidade que é difícil. Agora, é possível, o Brasil tem capacidade técnica de produção, não é, de redes sociais internamente, de ter uma nova forma de localização, não é, que estão usando aqui o termo GPS, poderia ser outro. A União Europeia tem a sua, não é? O Japão está criando, a Rússia tem, a China. Vamos, é hora do Brasil também se posicionar em relação a isso, né? A modalidade de como fazer isso, eu digo assim, isso é uma questão do governo, é uma questão do parlamento, inclusive do Poder Judiciário, né? A nós, do IBGE, cabe justamente destacar, não é que hoje as Big Techs têm mais informações que o IBGE, e tem mais informação que o Presidente da República, né? Nós, brasileiros, estamos sendo submetidos a uma espécie de censo demográfico diário. Porque todas as informações todas as mensagens, etc.,
que nós usamos redes sociais são capturadas, tá certo? Tratadas, sofrem o processo do algoritmo, etc. Ou seja, uma sociedade hoje não é que, na melhor definição, não é, define um capitalismo de vigilância, né? Essa questão me parece gravíssima e fundamental do Brasil se debruçar sobre ela. Como é que o senhor descreveria o Brasil atual? A gente sempre parte do princípio que era o Brasil litorâneo, o Brasil católico, o Brasil, de certa forma, industrial, uma grande cidade. Como é que o senhor diria o que é o Brasil de hoje? Como é que o senhor definiria? Então, nós estamos preparando um salto na produção de estatísticas, geociência e dados para a segunda metade da década, como eu falei, que vai procurar retratar melhor, não é, a estrutura da atividade econômica e geração de riqueza, que vai retratar melhor a questão social a partir do melhor conhecimento do modo de vida do brasileiro, com pesquisas muito próprias sobre isso. E a terceira dimensão é que vai nos dar condições melhores de entender o funcionamento da gestão pública e da gestão dos negócios privados no país, né? Então, essa é uma preparação que nós estamos fazendo. É difícil, nesse momento, ter uma síntese, especialmente do ponto de vista cultural, tendo em vista o Brasil ser, na verdade, um país de dimensão continental com uma diversidade cultural extremamente significativa, não é? Agora, eu confesso que vejo com grande preocupação, não é, o avanço do que eu identifico como sendo o novo sistema jagunço no país, porque quando nós olhamos, né, o desenvolvimento capitalista no Brasil nessas últimas 13 décadas, considerando que a década de 1880 é a década-chave de transição, não é, do que era o Brasil escravista, não é, mercantilista, num país capitalista, de organização do seu mercado de trabalho, da centralidade do trabalho assalariado, etc. Ou seja, nós temos três fases distintas. Temos uma fase que basicamente significa 40 anos, que combina com a República Velha, né? Depois nós temos um período que vai basicamente dos anos 30, 40 aos anos 70, 80, e temos uma terceira fase atual, não é? Esta fase atual do capitalismo é uma fase de regressão, o declínio do capitalismo enquanto centralidade ocupacional, não é? Até porque o desempenho econômico tem sido muito frustrante quando se olha o período como um todo. É claro que tem diferenças, né, de governos, mas assim, analisando o final dos anos 80 para cá, o ritmo de expansão do país é muito baixo, não é? Então, o que a gente observa, na verdade, é que o sistema jagunço agrário que existia no final do século XIX, né, diante da baixa capacidade de dinamismo do capitalismo ali, instaurado, não é? Ou seja, voltado basicamente para o exterior, né? Tínhamos o que o Caio Prado denominava de uma massa sobrante, uma massa inorgânica aos requisitos do capitalismo. Isso foi a base pela qual se constituiu o fanatismo religioso, por exemplo, de Canudos, não é? E outras experiências, o banditismo social de Lampião, do Jagunços, ou seja, um país à margem que se foi se constituindo, tá certo? Numa espécie de economia popular e de subsistência. O período dos anos 30 aos anos 80, não é? É um período de constituição de uma sociedade diferente, urbana, industrial, e a grande transformação dessa massa sobrante, submetida ao fanatismo religioso e banditismo social, a um projeto de identidade e pertencimento de direitos do trabalho. A centralidade do assalariamento, o papel da carteira de trabalho, né, foi constituindo uma visão de que o trabalho poderia ser o grande passo para as massas, que até então eram sobrantes, em algo de participação na sociedade, do ponto de vista econômico, social e assim por diante. O que eu estou vendo, na verdade, na virada dos anos 80 para os anos 90, não é uma desconstrução desse projeto, não é? Então, você olha, nos anos de 1980, quase dois terços da ocupação no Brasil estava vinculada em atividades tipicamente capitalistas, ou seja, é um emprego que só existe se houver lucro. Não havendo lucro, não tem como empregar, não é, as pessoas. Isso representava quase dois terços da ocupação. Hoje representa menos de 50%. 49% dos empregos hoje estão vinculados à atividade tipicamente capitalista. Nós temos 11% de empregos no setor público,
que não funciona segundo a lógica capitalista, e nós temos 40% dos ocupados hoje em atividades de subsistência, economia popular, não é? Que não funciona sob a lógica do lucro, não é? É mais sobre a sobrevivência Então, isso é outra realidade pela qual o país hoje, né, se debruça sobre políticas públicas que olham as atividades tipicamente capitalistas, mas nos faltam, a meu modo de ver, não é? Um conjunto de políticas que olhem esse outro universo que é crescente, que é uma massa sobrante, muitas vezes sem destino, e base para a operação do que denominamos como novo sistema jagunço, que é o banditismo social, que é a, o fanatismo religioso, que ganha parte crescente na política, na economia, enfim. As informações são cada dia melhor explicitadas do que está acontecendo num país como um todo, não somente nas regiões metropolitanas, nas zonas litorâneas, como também na Grande Amazônia. Toda essa parte de extrativismo, não é, tem uma vinculação, em alguns casos, não é, com o próprio crime organizado. Então, isso é muito preocupante, né, num país que precisa, na verdade, definir o seu destino. Não é? E tem essa parte a ser enfrentada, porque, obviamente, o país é um país que tem futuro, tem uma base econômica, social, política, cultural, que nos permite, inclusive, liderar os países sul-americanos, né, os países do sul global, né, e que é uma tentativa que o presidente vem fazendo como grande magistrado. Esse mundo paralelo com a parte dos ultradireitistas vive, de não se vacinar, não responder pesquisas, se recusar a fornecer informações. Isso, de alguma forma, afeta de forma preocupante algum trabalho do IBGE ou isso é marginal, é irrelevante? Bem, esse é o mundo no qual nós estamos vivendo, né? Ou seja, a formação da opinião, de maneira geral, né, na era industrial, era uma formação que partia justamente de dados empíricos. Ou seja, o empirismo, né, pelos especialistas, pelos estudiosos, definiam, na verdade, uma visão pela qual o conjunto da sociedade ia se engajando do ponto de vista da opinião. Né? Bom, hoje nós sabemos cada vez mais que não é só a empiria, não é? O dado empírico a demonstrar a realidade que forma opinião, pois há uma certa descrença em relação a isso. Né? E o papel, não é? Das redes sociais, o papel da política de informação, ela tem uma determinação muito grande sobre isso. Mesmo pessoas sabendo, não é, que o, o a, não acesso no caso de vacinas, né, poderia comprometer a sua saúde, elas, na verdade, são muitas vezes levadas a tomar uma decisão com base numa informação que não se sabe se é verdadeira ou não, disseminada, tá certo, por agentes que são identificados como referência. Né? Então, a criação das instituições de estatística no Brasil foram fortemente afetadas por fake news. Né? Não é uma novidade. É claro que hoje, na era digital, elas são mais rápidas, aceleram, né? Mas eu vou lhe dar o exemplo. O gabinete do Império de 1849, 1950, ele, na verdade, ele criou 4 legislações que mudaram a cara do Brasil, ao meu modo de ver, né? Foi o caso, em 1850, do fim do tráfico negreiro, foi o caso da Lei de Terra, que estabeleceu a propriedade privada no Brasil, foi o caso do Código Comercial, que estabeleceu as regras de trocas entre contratos, e foi a criação do censo, o primeiro censo demográfico a ser realizado em 1952. O Império teria o primeiro censo demográfico nacional, com uma metodologia comum, etc. Todavia, em 1851, houve uma fake news dizendo que o censo demográfico que seria feito no Império teria o papel de identificar a população não branca que ainda não estava escravizada para ser escravizada. Por quê? Porque com o fim do tráfico negreiro não havia mais a oferta de escravos vindo do exterior e, portanto, seriam escravizadas as pessoas aqui que porventura ainda não estivessem não sendo brancos. Né? Isso gerou uma rebeldia em vários estados do norte, sobretudo, e o censo demográfico não foi realizado. Ele só foi realizado 20 anos depois, em 1872. Então, a mentira, a fake news, ela percorre, mas os colegas que participaram do censo 2022 relatam justamente, não é, fake news passada de que quem informasse o IBGE, por exemplo, atendesse o censo, corria o risco de perder nos segmentos de mais baixa renda
perder o acesso à Bolsa Família ou qualquer outro tipo de benefício, não é? Então, isso afeta, obviamente, a instituição. Nós, muitas vezes, publicamos, o IBGE divulga a inflação, né, por hipótese, sei lá, 0,4%, e aí alguém manda uma mensagem dizendo, mas a inflação não é verdadeira, porque eu fui no supermercado e o preço do chuchu subiu 20%. As pessoas não entendem muito bem como é feito um cálculo seríssimo com medo da inflação, não é? Mas então essa é a realidade pela qual nós estamos vivendo, que temos que apostar cada vez mais, eu diria assim, na verdade dos fatos, da realidade, e que o IBGE é a principal instituição e seguirá sendo, né, com o objetivo de mostrar o que é o Brasil. Digo sempre que o IBGE é o cartão postal do país, ele mostra a fotografia do país, mas também ele, simultaneamente, é a bússola, porque ele está nos indicando para onde o Brasil vai indo, seja para o bem, seja para o mal. É isso. A gente recebeu aqui o economista Márcio Postman, presidente do IBGE. Postman, mais uma vez, obrigado pela presença e, bem, espero recebê-lo aqui outras vezes. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Carta Capital completa 30 anos em 2024 e promove um ciclo de debates fundamentais para o futuro do Brasil. A primeira rodada acontece no dia 14 de maio, em Brasília. Grandes líderes, tanto do setor público quanto do setor privado, falarão sobre como a retomada da Agenda 2030 da ONU pode impulsionar nossa reindustrialização sustentável e fortalecer as exportações. O evento terá transmissão ao vivo e gratuita no site de Carta Capital e no YouTube. Para mais informações, acesse cartacapital.com.br/Um Projeto de Brasil.